Vamos lá, senhores, vamos continuar. Agora nós estamos na nossa terceira parte do treinamento. Por favor, se você está aí, continue firme e forte, não desanime, tá? Nós chegamos já basicamente na metade da norma, né? Como eu falei para vocês, é uma norma bem pequena e agora iremos trabalhar a outra parte que é sobre atividade no transporte de sacas. Mas Danilo, você está de brincadeira, isso não existe mais. Eu estou vendo até que você colocou uma imagem aí bem antiga. Não, não se espante, isso ainda é muito comum no nosso dia a dia. Tem boa parte das atividades hoje são por equipamentos contínuos, né, de carregamento contínuo, ou são por meio de empilhadeira, ou por meio de talhas, mas ainda existe muitos carregamentos manuais, principalmente em mercado, em locais onde tem armazenamento de cimento, onde tem armazenamento de cereais, onde nós temos locais onde armazena gesso, enfim, tem vários locais e nós iremos conhecê-los passo a passo aqui, algumas orientações que a norma nos diz. Então segura a onda aí e vamos lá. Então aqui nós temos no item 11.2.1, denomina-se para fins de aplicação da presente regulamentação a expressão transporte manual de saco. Olha só o que a norma nos diz: toda atividade realizada de maneira contínua ou descontínua, essencial ao transporte manual de sacos, na qual o peso da carga é suportado integralmente por um só trabalhador, compreendendo também o levantamento e a sua deposição. Aqui eu trouxe alguma imagem para os senhores aqui, duas imagens, eu queria que vocês dessem uma refletida. Quando ele fala o transporte por um só, né? Aqui está suportado integralmente por um só trabalhador. Aí eu já deixei já uma recomendação, pelo amor de Deus, olha só o que esse cara está fazendo. Aqui nós temos um cara carregando cimento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 5, aqui nós temos 350 quilos. Né? E um cara desse aqui, ó, um corpo físico dele aqui, ele está em média aí de uns 60, 70 quilos, vamos botar 70 quilos. Então isso aqui o cara está se arrebentando todo, né? Outro aqui nós temos um rapaz descarregando aqui um caminhão no mercado, né? Ele está carregando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu não sei quantos quilos é normalmente esses pacotes aqui, salvo engano, não sei se é 25 ou se é 30 quilos. Mas se for 30, nós temos aqui 210 quilos. É um absurdo, né? A norma diz que é um transporte, né, suportado por uma só pessoa, mas não é para você exceder, né, esse limite. Isso aqui com certeza está afetando a coluna e mais para frente esse cara aqui não é ninguém. Então, pelo amor de Deus, não façam isso, ok? Então, qual é o ponto mais importante aqui, Danilo? O que, que nos traz aqui de informações que deveremos focar? Então, é um transporte manual, de uma carga suportada integralmente por uma só pessoa, né? Aí bem no finalzinho ele fala compreendendo também o levantamento e a deposição, que é no momento do esforço que você mais faz esforço, que é no momento que você retira um determinado equipamento de um local e no momento que você vai depositar. Após esse peso estar apoiado sobre o seu ombro ou cabeça, depende do local que você queira carregar, é bem mais tranquilo. Mas no momento que você vai levantar esse equipamento ou depositar, é o momento que você faz muito esforço. Então, o ideal também nesse momento é que tenha alguém para te dar uma ajuda. A norma fala isso. Tem que ter um ajudante, tem que ter alguém para te dar um apoio, né? Tem que estudar a questão de como você vai retirar aquele material, tem a instrução de como você vai pegar a carga, de como você vai é, 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 pegar de uma forma que você só faça esforço com, né, agache próximo da carga, pegue ela de uma forma que você só faça esforço nas pernas, né, não enforce tanto a coluna. Então tem instruções aí para que o trabalhador possa desenvolver a atividade mais segura. No item 11.2.2, fica estabelecida a distância máxima de 60 metros para o transporte manual de saco. Aqui ó, a norma já até nos diz, né? 60 metros é o trajeto máximo que a pessoa pode percorrer com esse tipo de saca. E aqui vale lembrar, né, hoje, graças a Deus, parece que alguém pensou um pouquinho no trabalhador, que reduziram a capacidade,
o tamanho, né? Principalmente saco de cimento. Antes era 50 quilos, agora é comum você encontrar muito, mas muito mesmo saco de cimento aí de 40 quilos. E a tendência é adequar, né, a capacidade do trabalhador. Aqui no item 11.2.2.1, além do limite previsto nessa norma, o transporte de descarga deverá ser realizado mediante impulsão de vagonetes, carros, carretas, carro de mão apropriados ou qualquer tipo de tração mecanizada. Ou seja, você tem que evitar o máximo possível de fazer esses transportes manuais. Hoje você pode utilizar empilhadeiras, hoje você pode usar esses carrinhos, carrinhos rebocáveis, carrinho de mão, né, para que você possa fazer o transporte desses tipos de saca, né? Evitar o máximo possível. O empregador tem que pensar na agilidade, ganho de tempo, né? Com um carrinho de mão ou com um carrinho desse de quatro pneus aqui, você consegue levar o maior número de carga com menos esforço possível, né? Ou até mesmo a empilhadeira, né? O problema da empilhadeira é que ela tira a questão da mão de obra, né? Reduz a quantidade de pessoas. Uma empilhadeira faz um serviço aí de 20, 10, 12 homens tranquilo, tá? Mas o ideal é que sempre você utilize um meio, né, de impulsão para que você não faça tanto esforço no momento de carregar esses materiais. No item 11.2.3, é vedado o transporte manual de saca através de prancha sobre vão superior a 1 metro ou mais extensão. Então, é aqueles locais que fica mais vulnerável para acontecer um acidente. A norma já é bem clara aqui, estabelece 1 metro, né, de extensão, não podendo mais que isso para a questão de transporte através de pranchas. Já no item abaixo aqui, as pranchas de que trata o item deverá ter largura mínima de 50 centímetros. E ainda é pouco, né, senhores? Para você fazer um transporte mais adequado, se for utilizar uma prancha, que seja aí no mínimo de 1,20 m, para a pessoa não desequilibrar e acabar acontecendo um acidente. Na operação manual de descarga e descarga de sacos em caminhões ou vagão, o trabalhador terá o auxílio de um ajudante. Lembra lá no item anterior que eu falei com os senhores? É preciso de alguém para dar um apoio, né? No momento da deposição e no momento de levantar a carga, você faz muito esforço. Então é necessário, né? A norma vem aqui de forma bem clara a trazer que essa pessoa faça um serviço com auxílio para que ele não possa pegar, né, tanto peso e acaba se machucando. No item 11.2.5, as pilhas de saco nos armazéns devem ter altura máxima limitada ao nível de resistência do piso, a forma de resistência dos materiais, de embalagens e a estabilidade baseada na geometria, tipo de amarração e inclinação de pilhas. Então aqui tem um limite também, né, senhores? Aqui esse limite estabelecido é pela capacidade de resistência de piso, né, do tipo de embalagem, e a estabilidade, a geometria, que jeito que você vai montar essa pilha. Tudo bem que você vai colocar ela amarrada, né? Mas aí você consegue empilhar uma, duas, três, quatro, cinco, né? A depender da quantidade que você empilha, daqui a pouco, né? Essa pilha pode vir a desequilibrar, né? E acabar acontecendo algum acidente. Ou você ter seu piso danificado. Então, muita atenção, muito cuidado, ok? Esse item aqui é bem esclarecedor. Aqui, continuando no item 11.2.7, no processo mecanizado de empilhamento, aconselha-se o uso de esteiras rolantes, né, ou empilhadeiras. Legal. Essa questão aqui é muito importante, porque nesse processo de empilhamento, você usando esse tipo de esteira ou empilhadeiras, você consegue, né, reduzir o esforço do trabalhador no momento da montagem, né, e consegue aproveitar mais o local do seu armazém para que você possa fazer um empilhamento mais adequado, né, e o trabalhador não tenha que fazer tanto esforço assim no momento, tá, do empilhamento. Já no item 2.8, né,
Quando não for possível o emprego do processo mecanizado, admite-se o processo manual, mediante a utilização de escadas removível. Né? Que legal! E esse aqui é o modelo da escada, né? Ela tem umas rodinhas, tem algumas que tem umas rodinhas para você fazer a movimentação. E na base da rodinha tem um, 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 uma espécie de uma trava para que você possa travar essa escada no local que você queira fazer o trabalho. Ok? Então, dê sempre preferência com empilhamento com esteira rolante ou empilhadeiras e, quando não possível, fazer uso das escadas removíveis. Né? Coloca a escada de um lado, empilha um lado, depois coloca para o outro, né? E vai articulando o trabalho. Aqui, senhores, é a continuação da especificação da escada. Né? A norma foi muito assertiva nesse item, porque quando você não conseguir fazer o empilhamento por meio de esteira rolante ou empilhadeira, ele te dá as dimensões da escada aqui. Olha só na linha A, lance único de degraus com acesso a um patamar final. Né? Na linha B, a largura mínima de 1 metro, apresentando o patamar com dimensões mínimas de 1 metro para 1 metro. E a altura máxima em relação ao solo de 2,25 m. Né? Então aqui ela já nos traz uma dimensão que você não tem erro. Ok? Na linha C, deverá ser guardada a proporção conveniente entre o piso e o espelho dos degraus, não podendo o espelho ter altura superior a 15 centímetros, né? E nem o piso largura inferior a 25, né? Porque normalmente quando você vai fazer esse tipo de serviço ou com o uso dessa escada, você vai estar subindo, né, com a carga relativamente pesada, né? Se o espelho for muito alto, superior a 0,15 metros, que é os 15 centímetros, fica bem mais complicado para o trabalhador, né, conseguir subir. Ou largura, né, inferior a 0,25, ele não vai conseguir ter um apoio adequado dos pés para poder ter mais equilíbrio no momento de estar fazendo a subida ou descida. Então aqui, senhores, aqui está estabelecendo o mínimo, tá? A norma é muito difícil ela ter uma menção sobre máximo, mas sempre sim o mínimo. É tanto que eu sempre faço referência a isso. O empregador tem que fazer o mínimo necessário, o mínimo, é o mínimo. Pode ter uma condição mais adequada de que fazer por meio dessa escada, né? Desde que seja por um material equivalente, resistente e pegando as dimensões que garanta, né, segurança para o trabalhador no momento das operações. Continuando aqui, a linha D deverá ser reforçada lateral e verticalmente por meio de estrutura metálica ou de madeira que assegure sua estabilidade. Ou seja, tem que ser de material resistente e equivalente, né? Que possa garantir que o trabalhador consiga fazer essa atividade. Pode ser metálica, pode ser madeira, né? Ou outro material que faça com que a atividade seja desenvolvida com segurança. Deverá possuir lateralmente um corrimão, guarda-corpo, de altura de 1 metro, né, em toda a sua extensão. Então, no momento que o trabalhador estiver subindo ali, né, a escada em si tem que possuir esse corrimão aí para apoio. Né? E a F aqui, perfeitas condições de estabilidade e segurança, né? Sendo substituída imediatamente a que apresentar qualquer defeito ou problema, né? Ou em algum, sempre lembrando, senhores, aqui quando fala em perfeitas condições de estabilidade, pressupõe o quê? Que o piso seja regular, que o local seja adequado, né? E sempre que a escada que for desenvolvida apresentar qualquer problema, ou um degrau, ou a estrutura do guarda-corpo, esse equipamento tem que ser, né, colocado em manutenção para que coloque, né, esse equipamento para ser restaurado, enfim, que faça adequações para que ele esteja em perfeitas condições de uso. No item 2.9, o piso do armazém deverá ser constituído de materiais não escorregadio, sem aspereza, né? Utilizando-se de preferência mastique asfáltico e mantido em perfeito estado de conservação.
Aqui se pressupõe deslocamento de material com paleteiras, né, com carrinho, né, ou até mesmo alguma atividade que requer um transporte com saco, com sacas, né? Então pressupõe que essa superfície esteja nivelada, né, sem nenhuma irregularidade que possa provocar um acidente com o trabalhador. Já no item 2.10, deve ser evitado o transporte manual de sacos em piso escorregadio ou molhado. Isso aqui é o mais óbvio, né, de todo o planeta. Se tem algum local que está encharcado, não tem condições de você fazer, né, transporte manual de sacos. Você pode acabar escorregando, né, e acabar se lesionando, né, ou provocando qualquer outro mal à tua integridade física. Item 2.11, a empresa deverá providenciar cobertura apropriada dos locais de carga e descarga de sacaria, né? Utiliza-se tendas ou galpões que não estejam com ou que possam, né, ter alguns vazamentos, goteiras, pingueiras, alguns outros nomes que as pessoas atribuem a isso, ou uma lona toda rasgada, enfim. O equipamento, os galpões têm que ter condições adequadas de trabalho. Aqui eu trouxe um exemplo de armazém de materiais. Aqui nós temos aqui vocês podem perceber que nós temos vários pallets aqui de materiais e eles utilizam, senhores, para que a carga tenha mais equilíbrio, né? Eles passam um saco plástico, isso filme aqui do lado, para que a carga tenha mais estabilidade, né? Evite cair, né? Sempre ideal que as cargas tenham essa amarração para garantir, né, uma forma de circulação dentro dos armazéns, né, evitando essa carga cair e acabar machucando alguém, né? E vocês podem perceber aqui nós temos nessa imagem um galpão gigantesco, né? Nós temos aqui visualmente dá para perceber, nós temos uma empilhadeira, duas, três, quatro, cinco, seis, sete empilhadeiras, né? Então, tem que ter um sincronismo de trabalho, com identificação de local de circulação, um trabalhador treinado. É por isso que um equipamento desse não pode ser qualquer pessoa larga lá a chave, né, e qualquer pessoa vai fazer a operação desse equipamento. Não, não tem como, né? Vocês já podem ter percebido em alguns casos, normalmente armazém, e esses equipamentos são colocados em prateleiras altas, né? E uma manobra errada com esse garfo aqui pode pegar na estrutura e derrubar todo o armazém, né? Tem casos de atacadões aí que acidentes que acontecem com esse tipo de equipamento que coloca abaixo todas as prateleiras, vindo até pessoas a óbitos nesses locais. Então tem que tomar bastante cuidado. No item 3.1, o peso do material armazenado não poderá exceder a capacidade de carga calculada para o piso. Isso aqui é muito importante, né? Aqui é no momento que você está desenvolvendo seu galpão, você já tem que ter, né, em mente o que vai ser aquele galpão e tem que ser montado um piso com resistência equivalente, né, para resistir aí o seu carregamento, né? Imagine que você tenha um concreto aí, igual o pessoal fala linguagem de obra, um concreto magro, né? Ali com 5, 6 centímetros, sem uma tela adequada, sem, sem uma resistência adequada e pode aqui a prateleira acabar afundando e acabar derrubando tudo. Então é um risco iminente aí para causar um desastre de colocar o seu armazém todo pro saco, né? No item 3.2, o material armazenado deve ser disposto de forma a evitar a obstrução de portas, equipamentos, contra incêndio, saída de emergência, etc. Aqui nessa imagem aqui eu trouxe uma imagem bem nítida aqui que nesse local não tem organização. Se tem um princípio de incêndio, todos os equipamentos de combate ao princípio de incêndio, né, seja um extintor portátil, seja um extintor de rodinha, né, seja um acesso à saída do local, tem que estar desobstruído. E detalhe, com identificação, né, identificação no piso de forma visível e com a sua plaquinha de identificação
de qual extintor é, para que classe ele é, se é um extintor de pó químico seco, se é um extintor de água pressurizada, se é um extintor de PQS, né, ou se é só de pó ABC, só de pó BC, enfim, tem as suas categorias para a classe de incêndio, ok? Vamos dando continuidade aí. Continuando no item 3.3 aqui, material empilhado deverá ficar afastado das estruturas laterais do prédio a uma distância de pelo menos 0,50 metros ou 50 centímetros. Danilo, 50 centímetros? Esse local é para circulação? Não, não é para circulação. Esse local é para monitoramento, né? Afastado da estrutura para que você possa verificar o comportamento desse material empilhado, ok? Locais para circulação, a norma é bem clara, ela nos diz que tem que ter no mínimo 1,20 m, ok? A distância da carga não deverá dificultar o trânsito, a iluminação e o acesso às saídas de emergência. Reforçando aquele ponto lá atrás, desobstrução, né, dos locais para acesso a extintores de incêndio, escada de emergência, né, ou saída de emergência. Eu quero aproveitar meu armazém. Eu tenho uma determinada iluminação aqui que abrange toda a área, mas eu preciso armazenar um local, ok? Você coloca aquele empilhamento gigantesco, né? Trazendo um corpo na frente da iluminação e acaba você tendo uma dificuldade de iluminação, né? E, enfim, você terá outros problemas. Então tem que respeitar a questão da iluminação, que também faz parte de um local adequado para o trabalhador, acesso, ok? Então tem que ficar atento a esses detalhes. No item 3.5 aqui, o armazenamento deverá obedecer os requisitos de segurança especiais a cada tipo de material, ok? Então tem que ver quais são as resistências para materiais de cimento, né? Quais são os empilhamentos, a condição do piso, enfim, é o que mencionei nos slides anteriores, ok? A capacidade dos equipamentos, tem equipamentos bem frágeis, que só pode ter no máximo 4 unidades, né? Se for subir muito, tem que fazer amarração, enfim, tem que atentar a esses detalhes. Movimentações de cargas manuais. Aqui eu já trouxe algumas orientações, né, de tipo de movimentação de carga, né? Vocês podem perceber aqui nessa primeira imagem que eu trouxe aqui para vocês, um cara está carregando um saco de cimento, né, em cima aqui da nuca, né, numa posição que é desconfortável, né? Então, essas pessoas precisam receber orientações de como você vai fazer os transportes de materiais, né? Quais são as formas corretas de você pegar um determinado saco, né? Como você vai utilizar os equipamentos manuais. Então, e a outra questão, dê sempre preferência para os equipamentos de transportes manuais, para você evitar de pegar tanto peso e acabar forçando a sua coluna, né? Sempre distribua o peso, né? O ideal é sempre que você pegue uma carga com um colega ou com um amigo para amenizar a questão do peso. Princípios a seguir ao movimentar as cargas, né? Se posicione, né? Se você tem um equipamento a ser carregado, o ideal é que você fique de frente para esse equipamento, para que você evite fazer manobras, né? Aqui nessa imagem aqui já nos diz como é, a imagem já diz tudo, né? Primeiro você posiciona de frente à carga, flexiona o joelho, pega o equipamento e você com os braços esticados, você faz força apenas aqui, né, na parte do joelho, né? Você faz esforço apenas com as pernas e não com os braços, ok? Aí o que o texto nos diz aqui? Se possível, colocar o corpo orientado para a direção do movimento a se efetuar, né? Contornando a carga se necessário, né? E evite-se dessa forma rotações inúteis e perigosas. Então, quando você vê o seu local, o seu equipamento a ser carregado, você posicione de frente, né? Evite ficar rodando para um lado, rodando para o outro, posicione de forma correta e pegue seu equipamento de forma correta. Continuando com nossas orientações. Aproximar o corpo o mais próximo possível da carga. Ter em atenção as características da carga, quanto ao que? As suas dimensões, né? Se tem partes cortantes,
a distribuição do peso e a estabilidade do conteúdo. Okay? Isso aí facilita o processo de movimentação com a carga. Continuando, dobrar as pernas pelos joelhos para baixar o corpo na direção da carga, mantendo as costas direitas, inclusivamente na região lombar. Né? E aqui na parte, aqui a figura já nos ilustra aqui esse passo a passo. Contrair os músculos abdominais, né? A forma que esse rapaz aqui está pegando um bloco de concreto, né? Ele faz a contração do abdômen para poder posicionar de forma mais correta. Prestar igualmente atenção à disposição da cabeça, recolher o queixo e olhar em frente ao levantar e transportar os pesos. Né? Aqui nós temos duas imagens aqui, como é que é a forma correta do levantamento, ok? E a posição da cabeça. Na parte de baixo aqui, não são as costas ou a força dos braços que levanta, né, que deve levantar a carga. Usar as forças das pernas para levantar a carga. Né? Aqui ele pegou o dispositivo aqui, a caixa, né, e flexionou as pernas, né, conseguiu apoiar e depois com a força da perna é que ele conseguiu erguer o equipamento, o material. Continuando nossas orientações, sempre que possível, trabalhar com os braços estendidos. Né? E assim você evita mais esforço, né, e menos dores nos cotovelos. Aqui tem uma forma errada. Dobrar os cotovelos, além de aumentar o esforço, agrava, né, o esforço dos músculos da coluna que ajuda a fixar os braços. Então, dê sempre preferência, né, para trabalhar com os braços estendidos. Usando um ponto de apoio intermediário, o esforço é menor e a proteção aumenta. Né? Quando você vai pegar, aqui já trouxe de forma bem ilustrativa, quando você vai pegar um determinada carga num carro ou em um equipamento, né? Se você usa um apoio intermediário, o esforço é menor e você consegue ter mais eficiência, né? E a probabilidade de você se lesionar é menor. Né? No movimento contrário de descarga, seguir os mesmos princípios. Tanto para carga como para descarga, você fazer o uso desse tipo de apoio que facilita, né, no processo de trabalho. Evitar esforços em que a carga esteja longe, né, do corpo. Aqui na imagem já mostra, né, você tem uma carga um pouco afastada, você vai fazer mais esforço. Então você puxa aquele corpo para mais próximo e você consegue levantar a carga, né, de forma a fazer menos esforço. Né? Ao levantar a carga de uma bancada, não deixar, né, espaço entre o corpo e a bancada. Deve puxar-se sempre a carga para o corpo antes de levantar. Ok? Então, se você tem uma distância superior até o corpo que você vai levantar, você puxando ela para mais próximo do teu corpo, você vai realizar menos esforço, né? Puxar a carga para o corpo. Fazer pausas regulares para alívio da tensão muscular e da postura. Distribuir o peso da carga uniformemente pelo corpo, sem perder o equilíbrio, ok? Então aqui temos as recomendações boas, né, para que as pessoas possam aí desenvolver, né, as suas atividades sem ocasionar nenhuma lesão. Intervir só para controlar a queda, né? Fazer pausas regulares para alívio das tensões musculares da postura. Então você tem que fazer pausas regulares para que você possa ter um descanso, para que você possa conseguir, né, ter um bom desenvolvimento da sua atividade. Quando ele fala que intervir só para controlar a queda, significa que se você tem algum corpo, algum equipamento que você vá pegar um saco, você vai puxar ele até próximo do teu corpo, você vai deixar ele aliviar ao ponto de você controlar ele um pouquinho abaixo, ok? Você não vai soltar ele lá de cima e tentar pará-lo, ok? Você vai pressionar, né? Se possível, você coloca um pouquinho o seu joelho para frente e você apoia, né, para que você possa fazer menos esforço. Ao levantar pesos, evitar torções na coluna.
Se a rotação for necessária, deverá ser feita através da movimentação dos pés, ok? Isso é muito importante. E sempre lembrando, o ideal para que você possa fazer qualquer tipo de carga e descarga de material, seja de um saco de cimento, seja de um saco de argamassa, seja de uma caixa, seja de uma ferramenta, você utilize também a cinta ergonômica lombar. Ainda melhor aquela com suspensório, ok? E é regular, você trava direitinho, né, e estabiliza a sua coluna para você conseguir ter uma maior eficiência e segurança para a sua coluna no momento que esteja pegando as cargas, ok? Vamos lá, senhores, vamos continuar. Aqui eu tenho 5 dicas aqui topíssimas, né? Aqui é para o cara entender o procedimento. Vamos lá. Sempre que necessário, deve coordenar seus esforços com um dos seus parceiros, né? É o famoso, né, equilibrar ali o equipamento junto com o parceiro para poder ter um sincronismo, né, no momento de pegar o equipamento. Nessa situação, um dos dois deve coordenar o levantamento. Lembra sempre daquele 1, 2, 3, agora, vai. Ou então você pode fazer a sua combinação com o seu colega, né? Mas tem que coordenar essa atividade para que ela possa ser executada 100% segura, ok? A falta de coordenação pode levar à excitação e esses aos acidentes, né? Aí entra a questão da brincadeira, né? Falta de profissionalismo. A pessoa vai pegar o peso, está contando que o outro vai fazer a coordenação correta, né? E acaba provocando um acidente. A pessoa pode lesionar, pode provocar uma fratura, uma lesão. Então tem que ficar muito atento a essas questões. O sentido da lealdade ou profissionalismo leva, por sua vez, as pessoas a fazerem trabalho sozinhas, né? O sentido da lealdade, profissionalismo, as brincadeiras, né? A falta de comprometimento, de responsabilidade, leva muitas das vezes as pessoas a tomarem a atitude de fazer o serviço sozinhas, né? E muitas das vezes também acaba, né, se machucando. A relutância em pedir ajuda é um fator que intervém em muitos acidentes, né? Então tem que ficar atento. A pessoa a coordenação junto com o encarregado, né, junto com o supervisor, tem que coordenar, tem que observar quem são as pessoas brincalhonas da atividade e pedir para que essas pessoas ponderem-se em relação a esse tipo de atividade. Pode provocar lesões sérias nos colegas de trabalho. Continuando, o princípio fundamental. O princípio fundamental na elevação de carga consiste em manter as costas diretas, perto da vertical. A coluna, quando trabalha dobrada, é relativamente fraca e vulnerável, mas relativamente mais forte e resistente quando sujeita aos esforços compressíveis na posição vertical. Então, o trabalhador tem que sempre buscar, né, as posturas corretas no momento de pegar qualquer equipamento. E aqui temos a legislação, né, que trata sobre as prescrições mínimas de segurança aí em relação a esse procedimento manual de carga, né? É o nosso decreto 330 de 93, né, que estabelece prescrições mínimas de segurança e saúde, respeitando a movimentação manual de cargas que comportem risco, nomeadamente na região dorso-lombar para os trabalhadores. Então lá tem requisitos aí para movimentos de equipamentos.